E é sobre essa situação que nós vamos conversar agora, entre outros temas, com o Paulo Pousonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, antes de nós começarmos a falar, nós temos aqui a sonora do cantor Sérgio Reis, que teria motivado a inclusão dele nessa lista aí de pessoas agora que são alvo de busca e apreensão e de restrições, inclusive de proximidade aí com ministros do Supremo, com os senadores. Vamos conferir. Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras da mata. Esse áudio circulou no domingo, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, aí eu recebi várias vezes. Foi depois de o presidente Bolsonaro ter feito algumas postagens do Twitter criticando atitudes dos ministros do Supremo, de Barroso e também de Alexandre de Moraes, falando que apresentaria um pedido de impeachment contra eles. A motivação teria sido a decretação da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, pelo ministro Alexandre de Moraes, e a questão do voto impresso que tinha sido derrotada na Câmara na mesma semana. Então, esse áudio de Sérgio Reis circulou no domingo. Agora ele se diz arrependido, ele falou que não era essa a intenção, houve muito desmentido, uma novela terrível aí. Agora, a fala dele era totalmente absurda, não é, Paulo? Não, Denise, realmente não tem como concordar aí com a fala do cantor Sérgio Reis. Mas, bem, você sabe que eu não concordo com esse tipo de operação, né, com esse tipo de que eu vejo aí como cerceamento mesmo da liberdade de expressão em nome da defesa da democracia. Só que hoje, antes de vir aqui e ficar externando assim, o meu medo, o quanto eu acho absurdo isso, eu estava pensando, né, Denise, em propor para você a seguinte questão: para que serve esse tipo de atitude do ministro Alexandre de Moraes? No final das contas, acaba sendo contraproducente para a própria finalidade que o ministro Alexandre de Moraes, na qual ele acredita, né, que tem esse tipo de medida, porque amplia a voz dessas pessoas e amplia também aí a indignação, a revolta por parte dos bolsonaristas, sejam eles mais ou menos extremistas. Eu, por exemplo, não tinha recebido esse áudio do cantor Sérgio Reis, estou ouvindo agora pela primeira vez, então só por isso já dá para ver como a medida motivada pela PGR do ministro Alexandre de Moraes acaba ampliando, né? É o que o Milor Fernandes, saudoso, genial Milor Fernandes, dizia lá nos idos da década de 70: não se amplia a voz dos imbecis. E é justamente isso que esse tipo de medida autoritária do ministro Alexandre de Moraes acaba fazendo. Era um áudio bem maior do que esse, né? Que eu recebi a versão, acho que na íntegra, no domingo, e ele falava em obrigar o Rodrigo Pacheco a promover o impeachment de todos os ministros do Supremo, que é impraticável. Você não tem 72 horas para você discutir um processo desse tipo, né? Teria de ser com toda a discussão do Congresso, aprovação do Congresso e ter fundamento jurídico para se entrar com uma ação como essa, convocando paralisação no país com caminhoneiros. A gente sabendo do dano que causaria para o país, para a economia e para a própria imagem do presidente e do governo, uma paralisação sem fim do país, com caminhoneiros, com produtores rurais interrompendo. Imagina o caos que seria o país. Então foi uma situação totalmente absurda, mas ele falava que tinha representatividade, que ele tinha se reunido com lideranças dos caminhoneiros, de produtores de soja, dos principais produtores de soja do país. Então era um áudio tão absurdo que eu achei no primeiro momento que era fake. E depois se percebeu que não, que ele falou isso mesmo. Agora, em relação a essas ações,
você tem que considerar o fundamento jurídico, né? Foi encaminhamento pela PGR, aliás, não foi assinado por Augusto Aras, não é que ele está agora naquele processo de ter a autorização para ele permanecer à frente da PGR, não foi assinado por ele, mas teve o endosso da PGR, da mesma forma que a prisão, né, de Roberto Jefferson também foi a pedido da Polícia Federal. Então você vê uma participação que vai além do Supremo nessas atitudes todas, né, Paulo? Denise, mas me preocupa até não ter assinatura, né, a chancela mais clara do Procurador-Geral Augusto Aras nessa medida, como também naquela lá que desmonetizou canais bolsonaristas e conservadores, foi tomada por um corregedor do TSE. Me preocupa esse tipo de coisa, porque ela indica que esse tipo de decisão é muito importante. Esse tipo de decisão só pode ser tomada... Bem, eu acho que nem deveria ter sido tomada esse tipo de decisão. Mas se ela for tomada, ela só pode ser tomada por pessoas do primeiro escalão ali das instituições. E a gente começa a ver aí o segundo escalão, talvez o terceiro escalão, tomando esse tipo de decisão, que é bastante grave, porque mexe com liberdades fundamentais. Eu concordo com você, Denise, a fala do cantor Sérgio Reis, mesmo esse trechinho que vocês colocaram no ar, é absurda. Eu não concordo com greve de caminhoneiros, com golpe, com destituição do STF, nada disso. Mas tudo disso está abarcado ali pela liberdade de expressão, e existem outros meios, né? Existe um processo legal. Você não pode ir ali determinar uma busca e apreensão, de repente uma prisão de pessoas, porque manifestou ideias estúpidas, ainda mais no caso do Roberto Jefferson, que foi uma prisão preventiva, né? Ele mora, ele tem endereço fixo, ele não segue ali aqueles requisitos para prender a pessoa. Então, esse é o problema. O problema é que, em nome da democracia, em nome do bem comum, para garantir a honra, a dignidade, o funcionamento das instituições, o STF e outras instituições, às vezes estão passando por cima do rito legal, da Constituição. Isso é bastante preocupante. E a gente vê também, Denise, um viés político muito claro nisso, né? Não dá para negar aí que os alvos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ou são conservadores, ou são aí, no caso, né, tem envolvimento de ruralista, o que a gente pode dizer ali que é da direita. Então, a minha preocupação é se o STF, o TSE, agora a Procuradoria, eles não estão indo atrás de opositores, de bandidos, né, que seria a função deles mesmo. Nós já falamos até sobre a preocupação com relação ao radicalismo de determinadas posturas, o risco que isso pode ter se espalhar, né? Nós já falamos sobre isso, mas antes de nós continuarmos falando sobre esse assunto, Paulo, eu peço licença que nós temos o Daniel Lian, na Polícia Federal aqui em São Paulo, ele traz mais informações. Daniel, agora é com você, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. É isso mesmo, agora a expectativa aqui na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista, é para a chegada do cantor Sérgio Reis. Ainda não há certeza de que ele virá aqui prestar depoimento. Lembrando que a sua casa foi alvo de um mandado de busca e apreensão, aliás, 29 mandados de busca e apreensão assinados pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, em vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Ceará, enfim, em todos esses estados estão sendo realizadas essas buscas. E foi realizada também aqui na casa do cantor, que é num condomínio de luxo em Mairiporã, aqui na região metropolitana de São Paulo. E com isto, os agentes da Polícia Federal foram em busca de documentos, em algo que possa comprovar aí toda esta investigação em cima da incitação de atos violentos contra a democracia e também contra membros de poderes. Por enquanto, aqui apenas a expectativa sobre a chegada de Sérgio Reis, mas ainda não há uma previsão se ele realmente virá e que horas isto pode acontecer, viu, Denise?
Nessa busca e apreensão, eles receberam uma convocação para prestarem depoimento a respeito exatamente de atos, de falas, declarações que eles tinham feito. No caso de Sérgio Reis, foi exatamente esse áudio que nós estávamos mostrando há pouco, né, Daniel? Então, nós aguardamos mais informações e a possível chegada de Sérgio Reis, então, para prestar depoimento. Ele não se manifestou pelas redes sociais, diferente do deputado Ottoni, que se manifestou de imediato, logo depois da operação da Polícia Federal, e o advogado dele está na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele não foi até lá como teria sido convocado. Nós também estamos aguardando mais detalhes aí da presença do advogado do deputado lá no Rio de Janeiro. Daniel, por enquanto, muito obrigada e aguardamos mais informações. 2h31, eu volto a conversar com o Paulo Pousonoff. Pois é, Paulo, é uma situação de complicação aí que nós temos no ambiente político e institucional do país, que é muito desgastante e a gente não sabe até onde vai essa escalada, né? Porque tem uma ação, uma reação, a contra-reação, fica uma expectativa em relação a 7 de setembro. O presidente Bolsonaro disse que vai se manifestar no dia, que ele vai se pronunciar, mas agora num tom mais ameno, né? O presidente Bolsonaro, que também teve algumas falas um pouco mais radicais em relação a isso, agora parece que ele está assumindo uma postura um pouco mais pacifista, não é? E a gente viu algumas iniciativas nesse sentido nessa semana, não é? Tomara. Eu vi o presidente falando que vai estar presente aí às manifestações do 7 de setembro, mas ele não pretende fazer nenhuma ameaça, o que é até curioso, né? Ele precisar dizer isso. Mas ele precisa tomar bastante cuidado, porque o que me preocupa nessas decisões todas, novamente, é a interpretação muito, um tanto quanto amedrontada, né, mesmo do STF, que interpreta absolutamente tudo como uma ameaça muito concreta. Então, imagino que o presidente Jair Bolsonaro esteja, e espero que ele esteja com uma equipe muito boa para escrever um discurso. Ele disse que vai discursar, né, e não faça de improviso, para não cair aí nessa má interpretação do Supremo, que hoje em dia não tem ali realmente nenhuma amarra institucional, constitucional, que não a própria consciência dos ministros. É isso que me preocupa. Eu não conheço os ministros, nada, espero acreditar que os ministros tenham mesmo nobres intenções, mas me preocupa quando não tem nenhum filtro, nenhum limite entre a minha liberdade e a minha prisão, que não, e eu falo não só minha, né, dos cidadãos, que não a consciência de um homem, seja ele um ministro ou qualquer outra pessoa com um pouco de poder. Isso me preocupa bastante. Mas eu sigo aqui torcendo para que essas tensões percam força, que a gente possa chegar, pelo menos até as eleições de 2022, mas espero que, para além disso, em paz. E vamos ouvir agora, então, o presidente Bolsonaro, Paulo. Minutinho. Dia 7, esse horário, vamos à cela aqui com a cerimônia militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra, não é uma palavra de ameaça a ninguém, estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa, pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Fica a expectativa, né, Paulo Pousonoff, agora em relação a qual essa fotografia que vocês querem, né, no entendimento do que a gente está falando, seria de pacificação, não é? Eu espero que sim, né? Mas a gente vai ver lá, não vamos tampar o sol com a peneira aqui, a gente vai ver gente pedindo golpe, falando do artigo 142 da Constituição, intervenção militar, isso vai acontecer. E eu acho natural que aconteça, porque, enfim, a gente vive teoricamente, as pessoas têm que ter liberdade, a democracia que os ministros do STF tanto defendem, e eu defendo, e acredito que você também, todo mundo aqui defende, é uma democracia sólida, capaz de resistir a esse tipo de ataque, que, pensando bem, essas palavras do cantor Sérgio Reis, até do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, no final das contas, né, não se traduz em nada de muito concreto, são palavras ao vento, são bravatas, e eu espero que continue sendo apenas bravatas, que a gente possa, de repente, Denise, até ridicularizá-las, né? Exatamente. Agora, há uma preocupação concreta dos ministros, tanto que eles pediram esse afastamento, esse distanciamento da Praça dos Três Poderes, do Supremo e de senadores, não é? Denise, mas eu não vi essa mesma preocupação. Eu sei que até
o ministro Alexandre de Moraes não estava no Supremo nessa época, eu estava fazendo pesquisa aqui para um texto, e em 2016, né, no auge lá da crise do governo Dilma, Dilma recebeu o MST no Palácio, e lá foram gritadas palavras de ordem tão ruins ou piores ainda do que o que a gente ouviu aí da boca do cantor Sérgio Reis. Na época também do presidente Lula, que ele não pôde assumir lá a Casa Civil, naquela época, toda aquela crise do impeachment, muita gente de esquerda recorreu às redes sociais para fazer ali ameaças veladas ou mais explícitas aos ministros, às instituições. E não se viu nada disso, né? Eu fico me perguntando aqui por que esse medo repentino neste momento. Será que naquele momento as palavras eram menos do que bravatas? E hoje a gente vê essas palavras transformadas no medo tão concreto assim? Por que isso? Eu realmente não consigo entender essa dupla interpretação de palavras quando vem de uma ala ideológica e de outra. Bom, e vamos falar de uma outra expectativa que nós tínhamos, acho que vale a pena comentar, que o presidente Bolsonaro decidiu vetar totalmente o artigo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que definia as regras para a formação do fundo eleitoral. Previa que ele seria financiado com base em 25% do orçamento da Justiça Eleitoral deste e do próximo ano. Os cálculos apontavam para alguma coisa em torno de 5,7 bilhões de reais, e veio o veto, que era a grande expectativa. Fica agora a expectativa também em relação à proposta orçamentária do governo, como é que ele vai redefinir tudo isso, né? Denise, fica também a expectativa de como o Congresso vai receber esse veto, né? Porque a gente sabe que existe ali todo um acordo e o Executivo negocia com o Legislativo com base aí no Tesouro, né? Então fica a expectativa de saber como até a base do governo, Ciro Nogueira, Centrão, eles vão encarar esse veto do presidente ao fundo eleitoral, que é um veto aí, é um aceno do presidente, de novo, à sua base, né? E nesse caso, não só a sua base mais radical, que a gente sempre aponta aqui, mas uma base mais ampla, que não vê com bons olhos 6 bilhões destinados ao fundo eleitoral. A equipe econômica defende 2,1 bilhões, né, que seria a manutenção do que já estava previsto anteriormente. Agora, ainda em relação a essa questão de polarização, o presidente Bolsonaro acabou não apresentando um pedido de impeachment contra os ministros do Supremo, e a gente viu toda uma movimentação de liderança, Ciro Nogueira conversando com o ministro Fux do Supremo, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também, Arthur Lira assumiu uma postura contrária a esses embates entre os poderes. Parece que a base política de apoio do presidente também foi contra essa possibilidade de apresentação do pedido. A gente não sabe se ele ainda vai encaminhar ou não. Pelo menos os indícios, por enquanto, são de que ele tenha desistido, não é? Acho bastante complicado ver se isso acontecer mesmo. Vai ser visto como um recuo, né, do presidente Jair Bolsonaro. Isso pode ser interpretado, não digo que mas pode ser interpretado, preciso pensar um pouco melhor nisso, como um sinal até de fraqueza do presidente Jair Bolsonaro, no que eu não acredito. Então, imagino que nos próximos dias a gente ainda acabe vendo, nem que seja apenas pro forma, esse pedido de impeachment dos ministros do Supremo por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo como um recuo, viu, Paulo? Eu acho que seria uma demonstração de disposição pelo entendimento. Eu acho que seria positivo, eu acho que não se pode cobrar quando é uma atitude assim que vem no emocional. Não é? Eu acho que as lideranças políticas do país, de modo geral, poderiam tentar uma pacificação, porque a situação já está ficando mais complicada do ponto de vista econômico, o que se reverte contra o próprio presidente da República, né? Então ele precisa lidar com essa situação também. A gente tem visto semanas de muita instabilidade do mercado financeiro, em boa parte por causa do ambiente político do país, não é? Então é uma situação nociva, o mundo está observando, potenciais investidores, a gente tem uma agenda para levar adiante, e é importante que haja um clima político um pouco melhor. Não, eu concordo com você que o ideal seria isso mesmo, seria um sinal aí, até um sinal de maturidade, né, do presidente da República, colocar panos quentes aí nessa rusga com o STF.
Mas o que eu quis dizer foi que eu imagino que a base, né, ainda mais, não só aquela base mais extremista, mas uma base mais ampla até do presidente Jair Bolsonaro, que não aguenta mais essa expectativa, né, de alguma coisa, de um basta, nessa tensão mesmo, vai acabar enxergando isso como um recuo, um sinal de fraqueza. Veja bem, Denise, o que eu quis dizer é que o presidente Jair Bolsonaro ele conta hoje muito, né, com o apoio popular. Ele enfrenta aí várias batalhas no legislativo com a CPI, no judiciário com o STF. Então ele conta muito com esse apoio popular, por isso que em outro momento eu acredito que a relação do presidente com os outros poderes seria mais importante. Mas nesse momento a relação do presidente com a sua base, com o povo, é bastante importante para a gente entender como é bastante importante que a gente fique de olho como o povo reage a esse tipo de estratégia do presidente, por mais madura que ela seja, e eu concordo com você, seria uma atitude bastante madura do presidente. É isso, ouvimos o Paulo Pozonoff. Paulo, muito obrigada, uma boa tarde, um bom final de semana para você. Obrigado, até semana que vem, até mais a todos.